Olá, bom dia! Tudo bem? Que bom estarmos juntas aqui neste convívio hoje para pensarmos e refletirmos um pouquinho sobre esse tema tão especial que é família e escola, né? Eu me chamo Ana Michele, sou pedagoga e hoje nós iremos juntas caminhar e trilhar um pensamento, uma reflexão sobre a circunstância que nós estamos vivendo hoje dentro da família em relação à escola, né? Como crescer juntas, né? Então, nós sabemos que a família é o primeiro núcleo educacional da pessoa, né? E depois a escola é o núcleo que contribui com a família no crescimento daquela pessoa, né? Então, a educação é o meio de formação e de desenvolvimento da pessoa. E a família, os pais, que são os protagonistas dessa história, né? São os protagonistas da educação dos filhos. Então, pensando sobre isso, hoje nós temos um panorama bem um pouco preocupante. Nós estamos vivendo uma situação bem tensa. Nós não sabemos, né? De repente nós fomos orientados a nos distanciar, né, uns dos outros. Então nós temos a tendência de perceber as coisas levando em consideração sempre o lado negativo. Então nós já escutamos tantas coisas, tantas histórias, né, e nós já passamos por medo, por desespero, por várias coisas e que podem dificultar o nosso crescimento. Então hoje o convite para esse convívio é de que nós possamos ter um olhar positivo da situação, da minha circunstância, da sua circunstância. O que nós temos hoje na mão? Nós estamos hoje todos juntos, dentro de casa, convivendo em família, né? Trabalhando e estudando. Nós temos dois pilares importantes do crescimento e do desenvolvimento da pessoa. O estudo e o trabalho, né? Então nós temos nas mãos oportunidades especialíssimas e oportunas de crescimento, né? E para conduzir essa nossa reflexão de hoje, eu me servi de dois livros que são assim que eu indico tanto para os pais e para os educadores. Esses dois livros aqui, Educar na Curiosidade, de Catherine Lecuyer, e também o Educar na Realidade, também da mesma autora. Ela é advogada, mãe de 3 filhos, e ela, com o tempo, ela passou a observar, sempre gostou muito do tema de educação, e por ser mãe também começou a observar as próprias filhas, né, e preocupada com o desenvolvimento e a educação das filhas, ela passou a observar o desenvolvimento da pessoa mesmo, né, e começou a escrever. Ela é canadense, mora na Espanha, hoje ela trabalha com uma equipe que estuda a mente, o cérebro, então ela tem todo esse olhar atento para o desenvolvimento da pessoa, né? E ela nos convida a fazermos juntos essa análise, essa procura de estarmos atentas para essas questões. Então, como eu dizia, a minha circunstância é uma, a sua é outra. Nós temos as nossas tendências de reagir a cada circunstância que nos é apresentadas. Então, como que nós podemos fazer hoje? Como que nós estamos desenvolvendo e atravessando esse momento em casa, né? Nós temos o nosso trabalho, muitas mães trabalham fora, mas hoje estão trabalhando dentro. Os pais também trabalham fora e hoje estão trabalhando dentro de casa. Os filhos estudavam
no colégio e hoje estão estudando dentro de casa. Como conciliar tudo isso? Né? Nós já escutamos várias histórias de famílias grandes que moram em uma casa pequena, ou de uma família pequena que mora em casa pequena, que não estão conseguindo se adaptar, organizar um local de trabalho, né? Sabemos da dificuldade das mães em acompanhar os filhos com as videoaulas. Eu soube essa semana de uma história de um pai brasileiro que mora na Austrália, que ele tem 3 filhos, ele e a esposa, e eles perceberam aquela situação de como nós vamos conciliar o trabalho com o acompanhamento dos nossos filhos em casa. E eles sempre tiveram um olhar muito atento, tanto que esse olhar atento fez com que ele escrevesse uma carta para o trabalho. Eu achei interessante porque ele foi super honesto. Escreveu uma carta para o trabalho dele, dizendo que ele estava comunicando que ele não está sendo produtivo como sempre foi, porque ele sentiu a necessidade neste momento de acompanhar melhor os filhos na escola. Ele falou que ele tem 3 filhos e que ele está dividindo essa tarefa com a esposa e que ele gostaria que a empresa compreendesse e que ele está se organizando para dar o melhor dele nas 2 circunstâncias, tanto no trabalho quanto em casa. Então, para nós chegarmos nesse ponto de observarmos que estamos faltando com o nosso dever, nós precisamos de atenção para isso. Nós precisamos saber quais são as prioridades da nossa vida. Então, hoje, é esse o nosso convite. Nós temos várias situações que nos tiram o sono, muitas vezes, que nos deixam preocupados. Então, qual é a dica, né? Eu vou dar uma dica agora infalível, tirei da cartola, uma dica que fantástica, ninguém sabe. Eu descobri que nada. Todo mundo sabe, nós sabemos, né? Nós só muitas vezes não colocamos em prática, ou por preguiça, ou porque não sabemos fazer mesmo. Não sabemos desenvolver isso de uma forma que seja leve. Sabe o que é? O que nós observamos que é fundamental para a harmonia familiar, para a harmonia profissional? Rotina. Estabelecer uma rotina. Olha só, eu só estou repetindo algo dito há muito tempo atrás, né? Alguém lá atrás já tinha dito, olha, estabeleça uma rotina. A rotina é fundamental. Mas veja, muitas pessoas não gostam muito dessa palavra rotina. E eu acredito que seja porque não entendem que a rotina deve ser uma rotina humanizada para dar certo, para fazer sentido. Tanto que é tão importante a rotina que as crianças pequenas precisam ter uma rotina. Elas precisam saber que a rotina acontece. Elas necessitam da rotina como necessitam de ar para respirar. A criança, desde pequena, precisa saber o que vai acontecer depois. Porque ela está conhecendo o mundo agora. Ela saiu há pouco tempo da barriga da mãe. Está crescendo e ela está se deparando com o mundo. E o que ela precisa para se sentir segura? Além da presença, né, do pai e da mãe. Ela precisa de uma estabilidade que a rotina dá para ela. Então, ela saber o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de se alimentar, o horário de fazer a sua higiene. Ela ter uma ordem em casa. A rotina nos ajuda a ter o mínimo de ordem, né? E a rotina é o trilho. Eu costumo pensar que a rotina é o trilho. A família é a locomotiva que está sob aquele trilho, né? Viajando sobre aquele trilho. Então, é isso que faz com que nós consigamos
trilhar um caminho seguro. A rotina, a rotina quando ela é humanizada, quando ela é pensada, ela faz sentido. Tanto que em relação às crianças, a rotina ela traz um laço afetivo, porque a criança vai associando aquelas rotinas com os entes mais próximos dela, né? Com os entes queridos. Ou o pai, ou a mãe, ou a professora, ou os amiguinhos, os primos. Então, se eles vão fazendo aquilo juntos, a criança vai adquirindo confiança e vai fortalecendo esse vínculo. Isso para nós entendermos a necessidade de termos uma rotina bem estruturada. Então, eu pergunto para nós já organizamos o nosso cantinho de estudos? Os nossos filhos têm um cantinho de estudo estruturado? Os nossos filhos sabem o horário que a aula irá começar? Os nossos filhos se arrumam para ir ao colégio como eles faziam antes das videoaulas? Então veja, é muito importante estabelecermos a rotina e termos algumas ações simples e naturais para vivermos a rotina. Que não seja aquela coisa, agora é hora de escovar o dente, que é natural, nós temos, mas que seja aquela coisa, né, pesada. Mesmo que dê trabalho para fazer, na hora do banho, sempre é uma hora de bastante tumulto, né? Todos os dias a mãe tem que falar, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Enfim, mas quando nós colocamos um sentido naquilo, as coisas vão fluindo. Então é importante nós sabermos que o que é a rotina? A rotina é a repetição de atos úteis, né? Nós vamos repetindo aqueles atos úteis. E como estabelecer uma rotina bem estruturada? Primeira coisa, para nós estabelecermos uma rotina bem estruturada, nós precisamos ter em mente a rotina do pai e da mãe. Primeiro ponto, quais são as atividades do pai e da mãe? Quais são aqueles atos úteis que eles fazem todos os dias, que eles devem fazer todos os dias? E aí é listado ali. Interessante que essa hora de elaborar uma rotina é interessante que seja em família. Não só a mãe ir lá e escrever e colocar a rotina de todo mundo e colocar na geladeira. Dar sentido a tudo isso é perceber juntos que nós temos um caminho para trilhar. Isso nos dá muita coisa, muita oportunidade de extrair ensinamentos, né? As crianças vão crescendo percebendo que nós temos um caminho, que nós temos responsabilidades, que nós temos hora para se alimentar, para brincar, para assistir a aula, né? Entender, as crianças conseguem desde muito pequenas entender que o papai vai entrar no escritório, vai entrar no quarto, vai ficar no cômodo tal para trabalhar. E ele não pode ser, o pai não pode ser interrompido nesse momento, né? As crianças conseguem entender quando se dá sentido para que ela entenda. Então, além disso, nós temos, depois que nós estruturamos a rotina do casal, estruturamos juntos a rotina da casa. Hora do almoço, hora do jantar, hora do banho, hora do descanso, hora de dormir, hora de acordar. E, por último, a rotina das crianças. Encaixar dentro desse esqueleto a rotina das crianças. É muito importante que as crianças tenham rotina. As crianças soltas, sem um ritual, elas ficam desobedientes. Isso desorienta as crianças. Porque como elas não têm uma orientação segura do que fazer e quando fazer, elas pensam que elas podem fazer o que elas querem. Então, quando a mãe fala, hora do banho, eles estão brincando, eles vão reclamar, porque é mais gostoso brincar, né? Então, se nós já temos aquele hábito, nós vamos adquirindo aqueles hábitos
úteis e com sentido, tudo se harmoniza, né? E é interessante que para harmonizar uma rotina, ela precisa ser flexível, né? Então, tem dias que você se propôs a sentar com seu filho um minutinho e fazer uma leitura com ele. Aconteceu outra coisa, você recebeu uma visita, conversa com seu filho e explica: filho, agora não vai dar para nós sentarmos e lermos juntos, mas nós vamos receber uma visita. Olha que interessante. Nós vamos trocar, vamos ler no outro horário, no outro dia. Amanhã a gente faz isso. Então, dá sempre esse olhar positivo frente ao que acontecer, que for modificar aquela rotina, né? Estou gostando tanto da minha rotina que não queria quebrar. Chegou uma visita. Não vamos poder ler agora. Não é bem assim, né? Então, ter esse olhar positivo. A rotina, ela traz uma serenidade para nós, né? Assim, ela nos ordena. E o ordenamento do nosso pensamento, das nossas ações, do nosso trabalho, nos dá uma segurança e uma tranquilidade, né? Nos traz alegria de saber que nós estamos conseguindo fazer o que nós precisamos fazer, para fazer bem feito, né? Então a gente percebe que é muito interessante. Então hoje, quando nós percebemos que essas situações de desordem, a rotina veio para sanar essa questão, né? Então, o que nós precisamos pensar hoje? Estruturar bem a rotina dos nossos filhos, da nossa casa, a nossa própria rotina, fazermos isso em família, como uma atividade de família. Essa rotina é a base para todo o resto acontecer. É sobre essa rotina que nós vamos estabelecer a nossa convivência familiar, né? A relação até com a escola. Através daquela rotina, nós vamos desenvolvendo virtudes, desenvolvendo a nossa atenção e nós vamos começar a perceber que nós teremos insumos para conseguirmos desenvolver mais os nossos filhos, né? Como? Como vamos fazer isso? Veja, olha que interessante. Nós vamos pensar que nós já estruturamos a nossa rotina, sempre aos pouquinhos, colocando metas pequenas. Hoje nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todo mundo junto, com aquele senso de positivo, né? Senso de alegria, senso de verdade, que vai dar certo. E aí, o que vai acontecer? Depois disso, o que vem, né? A rotina é a engrenagem para que a convivência, aconteça em harmonia. E para isso acontecer em harmonia, nós precisamos ter uma coisa, desenvolver uma coisa, que hoje a gente precisa muito. E eu achei super interessante como a autora colocou, né? Que hoje nós reclamamos de tempo. Nós reclamamos muito da falta de tempo. Nós não temos tempo para fazer as coisas. Então, acho que hoje, e é verdade, né? Uma das coisas que a gente mais reclama é da falta de tempo. Mas a Catherine Lecuyer me levou a pensar que não é isso não é verdade. Olha só o que ela diz. Insistimos em dizer que o bem mais escasso é o tempo, mas há tanto tempo hoje como sempre houve. 24 horas num dia. Isso não mudou nem nunca mudará. O que mudou é que não prestamos atenção suficiente ao essencial. A atenção que prestamos a atenção que prestamos a algo é o termômetro
mais exato do nosso amor. Quando eu li isso, eu falei, é verdade. A atenção é a capacidade de filtrar e selecionar informações relevantes. Então, olha só, a nossa engrenagem familiar funciona diante de uma rotina bem estruturada. A rotina está engrenando dia após dia, flexibilizada no momento que precisa ser flexibilizada, incentivada a cada pessoa para que realize aquele com empenho. E também a partir disso, nós podemos observar atentamente a nossa relação, a nossa convivência. Para isso, precisamos ser educados na atenção. Hoje em dia, estamos muito dispersos. Nós nos dispersamos tanto que achamos que o problema é o tempo, é a falta de tempo, né? Então, eu achei interessante ela colocar isso, porque nós vamos dando desculpas para nós mesmos, para justificar mesmo até uma falha nossa. A gente coloca a culpa no tempo. O tempo é escasso. Gente, está passando muito rápido. Por quê? Aí nós voltamos também lá no ponto inicial. Porque não estabelecemos bem uma rotina. Tá, Michele, então o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Nós precisamos aproveitar esse momento para crescer, para educar. E educar é oportunizar, é dar oportunidade de crescer. Então, lembra que eu disse lá no início? Nós temos que ter um olhar para a oportunidade ímpar que está nas nossas mãos. Nós estamos dentro do nosso lar. Mas como fazer isso para crescer? Como crescer? Como assim, né? É oportunizar meios para que todos cresçam. E dentro de casa, nós temos muitas oportunidades para crescer juntas. Como? Uma das coisas que é bem simples, para vocês verem, né? Nós não estamos inventando nada, nós só estamos dizendo o que realmente é interessante dizer, repetir, ouvir novamente, né? Vamos ouvir isso novamente. Eu já sei tudo, eu já sei disso desde sempre, né? Mas vamos pensar de novo. Então, a rotina, nós já falamos que nos dá segurança, que nos dá confiança, que nos traz alegria, serenidade. Mas como nós vamos manter essa rotina, né? Desenvolvendo hábitos bons, né? Nós estamos desenvolvendo os atos úteis com serenidade e alegria. E dentro dessa repetição, precisa ter virtude. Precisa ter hábitos bons que nos ajudem a desenvolver os nossos filhos e a nos desenvolver também. Então, veja só, existem 6 atos bons que nós podemos desenvolver o crescimento de nossos filhos. E isso vai impactar diretamente no colégio, diretamente nas relações da família, diretamente nas relações com os amigos, na relação de trabalho. É muito interessante. Então, pensar juntos em casa como desenvolvermos a virtude do serviço. Isso é interessante porque nós podemos colocar as crianças para desenvolverem pequenos encargos em casa, né? Tirar o lixinho do banheiro, secar a louça, descer o lixo, levar o lixo até o local apropriado, arrumar a cama. Às vezes a gente cai num pensamento de que, nossa, as crianças são pequenas, muito pequenas, elas não conseguem. Mas vocês sabiam que na escola, no colégio, as crianças fazem? Vocês sabiam que elas adoram fazer? Lógico que tem sempre um jeitinho para a gente colocar as crianças para fazerem as coisas, né? Mas montar junto em família alguns encargos, dá para cada criança, para cada pessoa da família, algo que ela possa ser responsável, né?
Lógico, verificando a potencialidade da criança, né? Uma criança de 2 anos, ela consegue reunir os seus brinquedos, né? Nós, como elas não têm ainda uma vontade bem formada, nós somos a vontade auxiliar daquela criança pequena. Então, vamos guardar os brinquedos e nós iremos guardar com elas, até que elas aprendam a fazer aquilo sozinha, né? Enfim, pensar em alguma atividade que de responsabilidade para cada um. Isso ajuda, isso dá uma alegria, né? No começo eles podem reclamar, mas depois, quando você perceber que eles estão fazendo bem e a cada esforço, aquele esforço ser elogiado, aquilo vai dando uma força, vai dando uma vontade de continuar. E ainda, depois a gente pode trocar de encargo, pode até haver uma promoção, né? Hoje você foi promovido quem lava a louça foi promovido para secar a louça, sei lá, alguma coisa assim, sempre com muita criatividade, né? Isso vai fazendo com que a criança perceba que tudo tem o seu tempo. Hoje em dia as crianças são muito imediatistas, né? Então vai ajudando. Olha os insumos que nós temos para ir desenvolvendo a atenção, a espera, a obediência das crianças, com coisas normais do dia a dia familiar, né? Assim, desenvolvendo essa rotina com atenção, com amor, com carinho e com firmeza, as crianças vão desenvolvendo a virtude da ordem. Toda a família vai desenvolvendo a virtude da ordem, vai entendendo que cada coisa tem o seu lugar, né? Que eu vou organizar essa mesa porque eu sei que daqui a pouco meu pai vai precisar usar, e nós estamos criando aquele senso de colaboração dentro de casa. Então veja que uma virtude puxa várias outras virtudes. E também tem a virtude da alegria, fomentar essa alegria, né? E observar que às vezes tem aquela criança, aquele filho que é mais otimista, que faz festa, que vê sempre o lado bom, mas eu tenho aquele outro que é um pouco mais pessimista, que olha as coisas com um olhar um pouco mais, né, apurado. Não, será que vai dar certo? Talvez não dê certo, enfim. E aí os pais vão observando essas nuances para educar. E nisso, veja que para que eu possa realizar um trabalho com diligência, fazer um serviço, né, ter ordem, buscar essa alegria, nós vamos precisar educar a paciência, porque as crianças são lentas, as crianças sujam, bagunçam. Então, a gente precisa educar a paciência, a nossa paciência, a paciência deles de esperarem o melhor momento, né? E também, dentro de uma casa, eu costumo pensar que a casa é uma escola de virtudes, né? É a escola da formação da personalidade da pessoa. Nós não podemos perder o tempo de ficar só reclamando, né? Então, a oportunidade, quando dois irmãos brigam, oportunizar para aquelas crianças que eles entendam a hora de pedir desculpas, né? Quando eu percebo que eu tenho um filho que tem um pouco de resistência por aceitar uma correção, eu estou ensinando aos pouquinhos a eles a virtude da humildade, né? E assim as coisas vão caminhando com um senso de cooperação, com um senso de responsabilidade. Isso, percebam que tudo isso está estruturado em cima de uma rotina, em cima de uma atenção. E para desenvolver mais esse vínculo, essa atenção, nós podemos pensar juntos, em família. Olha, veja, eu não estou aqui dizendo só, eu estou falando com mulheres, né, com mães. Mas não é só para as mães pensarem sozinhas, é para envolver. Não é fazer sozinho, é fazer junto, para dar sentido. Então, na confecção dessa estrutura, dessa base de rotina, nós podemos colocar ideias. Então, vamos lá, vamos pensar juntos. Nós não estamos indo não estamos indo comer fora. Vamos fazer um cardápio diferente. Vamos pensar que nós iremos naquele restaurante que nós gostamos lá, italiano. Então, nós vamos preparar um cardápio italiano. Veja que eu já estou dando dicas
de como desenvolver essa atenção diária com atividades simples do convívio familiar. Culinária, né? Levar as crianças para participarem, né, daquele momento, elas vão começar a perceber como que é feito a comida, né? Eles vão perceber o amor que aquela mãe coloca ao fazer um prato, né? Porque muitas vezes as crianças podem crescer e não saber como funciona uma casa. A partir do momento que nós envolvemos os nossos filhos nas atividades familiares, eles vão entendendo como funciona uma casa, certo? Então, são coisas assim pequenas. Olha uma ideia interessante para desenvolvermos a atenção e a curiosidade das crianças, esse gosto por saber, por participar. Na hora que você pegou uma fruta, eu gosto de dar sempre essa dica porque eles gostam muito, as crianças gostam muito. Um abacate. Vamos lá, vamos pegar um abacate para fazer um guacamole ou vamos fazer uma vitamina, alguma coisa que queira. O abacate tem um caroço, aquele caroço é a semente. Vamos fazer brotar este abacate. Vamos ver nascer um pé de abacate. As crianças amam essas coisas, amam fazer isso. Espetem juntos, façam com que as crianças experimentem aquela experiência de esperar aquele caroço germinar, né? Coloca na água, coloca no lugarzinho. Todos os dias nós podemos ter um horário específico para observação daquela semente. Podemos marcar o dia que nós colocamos para germinar, os dias, o que foi acontecendo. Um filho pode ir descrevendo, nós já estamos trabalhando a comunicação, a escrita, a leitura, a observação. E é muito interessante porque numa casa que tem filhos pequenos, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, sei lá, um de 9, outro de 5, as visões são totalmente diferentes, as motivações daquelas crianças são totalmente diferentes. Então é interessante ver como cada um olha, né? Então eles vão percebendo na hora que aquela raiz nasce, é aquela festa, olha só. Daí a mãe e o pai já percebem, olha, ponto para trabalhar. Tá vendo? Quanto tempo demorou? Nós estamos vendo aqui que demorou uma semana para brotar, para germinar essa semente. Sei lá. Então, filhos, se vocês estão entendendo, por isso que é importante vocês entenderem que tudo tem o seu tempo. Olha a gente esperando, ensinando que as crianças esperem, né? Observar o pôr do sol da janela, né? Que seja da janela, se der para observar, né? Ver que o sol demora um tempo para se pôr, né? Observar aquilo. Isso é fazer com que as crianças comecem a perceber que a natureza tem um tempo, né? E tem uma ordem. Olha que interessante. O tempo, o mundo tem uma ordem. As coisas estão acontecendo. E nós estamos aqui. Nós não podemos perder tempo de observar isso. Nós não podemos deixar com que o trabalho, as tarefas diárias nos afoguem e nos deixem pensando só em coisas superficiais, né? Vejam que nós temos algo muito, muito, muito profundo nas mãos, muito divino, que nós podemos encaminhar para a transcendência, né? Isso é uma outra história, mas é no pequeno que se enxerga o grande. É de pequeno que se aprende a ser gente, né? É de pequeno que nós vamos aprender as virtudes. Então, coisas simples, brincadeira ao ar livre, jogos em família, leituras, tirar um momento, isso pensando em horários específicos. Vai ter o horário da leitura, vai ter o horário de sei lá, rezar o terço, né? As crianças pequenas, não tem problema, se você tem aquele horário de rezar o seu terço, mas as crianças não deixam, não tem problema, segue rezando o seu terço. O importante é que as crianças vejam que você tira um tempo para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Isso é importante.
né? Então veja, é interessante que eu gosto muito dessa autora porque ela nos faz pensar no essencial, no que realmente importa, né? Ela cita aqui, agora eu não sei se é no Educar para a Curiosidade ou da Realidade, que uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, Madre Teresa dizia assim, que falando para os pais, não se preocupem, os seus filhos observam vocês o tempo inteiro, né? Então quer dizer, se nós estivermos atentos e procurarmos uma coerência de vida, né, uma dedicação que parte da atenção que é dado ao que importa, nós educamos naturalmente, né? Colocando sempre o que é a prioridade, que é a educação dos nossos filhos, formar bem aquelas pessoas, né? Para elas poderem crescer firmes, maduras, né? E não ficar somente em cima daqueles fatos que podem obscurecer a nossa visão para o belo, a nossa visão para o bom, para o verdadeiro, né? Então, eu achei interessante o tema, porque eu, estudando e lendo, eu pensei, nossa, que nós consigamos mesmo viver assim, simples. Não precisamos inventar muito, só precisamos de dedicação, né? E a dedicação nos exige esforço. E daí eu lembrei de uma frase de São José Maria Escrivá, que ele repetia isso várias vezes, e a gente escuta e lê essa frase em alguns livros e tudo, e ele costumava dizer, e uma vez ele disse, ao pensar nos lares cristãos, gosto de imaginá-los luminosos e alegres, como foi o da Sagrada Família. Então, que esse exemplo, que nós possamos seguir esse exemplo, né? Que nós possamos construir lares luminosos e alegres, né? Formar pessoas que saibam trabalhar bem, né? Formar crianças e jovens atentos, agradecidos, que gostem de servir. Olha que legal, né? Então é isso, gente. Hoje nós pensamos um pouquinho, nós temos algumas coisas para pensar aí sobre a nossa rotina, desenvolver juntas em família brincadeiras, jogos que possam nos proporcionar esses momentos de atenção, de observar cada filho e sermos criativos para podermos desenvolver bem o nosso trabalho, né, dentro das nossas circunstâncias, pararmos um pouco de dar desculpas para as coisas, né? Dar desculpa para o tempo, por causa do tempo, eu não consigo por causa do tempo. Será mesmo que nós não conseguimos? Pedir ajuda a Deus para que Ele nos ajude, e Ele sempre nos ajuda a sermos cada vez melhores, tá bom? Então era isso que eu queria hoje conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa prosa e espero encontrá-las logo, logo. E quando encontrar, eu gostaria de ouvir: nossa, Ana Michele, eu gostei muito. Eu parei de dar desculpa, sentei com a minha família, estruturei a minha rotina e aos pouquinhos nós fomos vendo que realmente dá certo. Que legal, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!